Salve, salve, eu sou Pedro Sobrinho, Pedro Nubi, eu tenho 40 anos, sou natural de Suzano, nascido e criado na cidade. Eu sou educador, sou professor de filosofia também, trabalhei como arte educador, como educador social também, sou ilustrador, tenho algumas capas de livros lançados, autores nacionais, mas também alguns autores internacionais. Atualmente eu trabalho na coordenação de um centro cultural Boa Vista, que fica na periferia de Suzano, na região da Zona Norte. Eu sou MC também, sou beatmaker. Bom, dar aula, cara, né? Dar aula do que quer que seja, mas principalmente dentro da perspectiva de uma educação formal, né, dentro da escola, essa atividade ela reserva uma série de desafios profissionais, né, operacionais em relação à função mesmo, questões administrativas e burocráticas, mas eu acho que principalmente em questões relacionadas à nossa existência humana, porque quando a gente se propõe a de fato participar desse processo de ensino e aprendizagem, não levar conhecimento para as pessoas, porque conhecimento ele é produzido de maneira conjunta, não existe transmissão de conhecimento. Então, a partir do momento que você consegue entender e a prática, e quando a gente está disposto e disponível a aprender com a nossa prática, uma das primeiras coisas que você começa a perceber dentro da escola ou dentro da educação é esse processo de que dar aula, ser professor, ser educador, está muito além do que aquele momento de sala de aula, ou aquele momento da oficina, ou o momento, enfim, aquele momento 40, 50 minutos que você está com os alunos. Então você começa a perceber que, de fato, a gente, né, nós professores educadores ou arte educadores, a gente pode realmente se transformar ou construir uma caminhada junto com os alunos, com as crianças, adolescentes, idosos, adultos, enfim. A gente pode começar a construir uma caminhada conjunta com eles, onde você vai pouco a pouco, quase que de uma maneira natural, se transformando numa referência, de fato. Não uma referência do que o que as crianças, os educandos querem ser igual a você, mas de fato você passa a trazer, de certa forma, uma luz para possibilidades que sequer passaram pela cabeça das crianças, então, e dos educandos. Então eu acho que a partir do momento que você entra numa sala de aula e passa a viver aquele ambiente e se predispõe a aprender mais do que de fato ensinar e levar conhecimento, você é muito mais um mediador, aí esse momento eu acho que possibilita essa virada de chave de entender que, opa, talvez aqui nesse momento da aula eu estou conseguindo acessar pessoas dentro de uma perspectiva que muitas vezes nem elas mesmas param para pensar e falar sobre as coisas dessa forma como a gente está falando. Eu acho que a partir do momento que eu conheci a cultura hip hop, isso eu tinha por volta ali dos 16, 17 anos, minha vida, a maneira como eu enxergo, passei a enxergar a vida e os pontos de vista que eu passei a conceber como possíveis mudaram totalmente, cara, a partir do conhecimento, desse contato com a cultura hip hop. E acho que talvez o primeiro impulso que me levou para o hip hop foi justamente, claro, tinham os bailes, tinham os rolês, né, tinham as festas, enfim, isso é importante, isso é fundamental para a cultura. Mas eu acho que, desde que eu entrei no hip hop, eu sempre tive essa perspectiva de falar, cara, de alguma maneira eu queria contribuir para que isso continuasse pulsando e contagiando outras pessoas e mais lugares. Então, uma das coisas que o hip hop me trouxe, que é a educação formal, que seja na faculdade, enquanto aluno, ou seja na escola enquanto professor, eu acho que acredito que é justamente essa maneira de aprender coletivamente, de que, não, eu não tenho um saber ou um conhecimento e eu vou doar o conhecimento para que outras pessoas acessem, não. Se eu tenho alguma coisa, se eu sei de alguma coisa, isso só vai se tornar alguma coisa útil a partir do momento em que a gente traz para o contexto. E aquilo assume uma validade de realmente
tem um poder de transformação sobre as coisas. Tem fases e fases. Tem fases que é quase que um parto, cara. Quando, sabe, pô, você coloca aquilo na mente, eu preciso fazer, preciso produzir, e não sai. E há momentos onde eu me trancar lá no meu home studio é terapêutico. É aquele fala, cara, eu preciso voltar pro meu norte, cara. Meu norte é esse aqui, ó. É isso aqui que muitas vezes fala tudo que eu preciso falar sem dizer uma palavra. Então, esse processo criativo, ele é muito variado, assim. No mais, assim, de maneira bem geral, começa com uma vontade de querer dizer alguma coisa que eu não consigo dizer com palavra, ou que eu não quero dizer com palavra, que eu não quero escrever. Então aí eu vou e começo a ouvir minhas músicas, cara. Coisas que eu gosto de ouvir, referências que eu já tenho ouvido, já e ouço de novo, e começo a tentar procurar, falo, cara, eu acho que hoje eu tô com vontade de fazer um beat que me transmita uma sensação X, ou que crie uma atmosfera Y, por exemplo. E aí, naquela busca ali, eu vou tentando encaixar timbre, descobrir sample e BPM também. Tudo depende, assim, mas eu acho que geralmente, muitas das vezes, o que guia esse processo criativo é o mood, né, mano? É a sensação que eu tô no dia, no momento ou na semana. Então, tem um grupo de rap que eu faço parte. Desde 2012 a gente fundou esse grupo. O grupo se chama KMT, Kemet, mas escreve KMT, 3 letras. Kemet é o nome do Antigo Egito na língua quemítica, né? E aí, como são 3 letras, pode-se falar Kamit, pode-se falar Kemet, pode-se falar Kemit, enfim. Positivamente, tem chegado positivamente, o número de batalhas de batalha de rima, né? Batalha de MC tem aumentado grande, mano, não sei se exponencialmente, mas aumentado bastante, né? Então, uma quebrada aqui, uma cidade que nem Suzano, que é uma cidade de médio porte, né? Várias batalhas em bairros vizinhos, assim, acontecendo. Então, isso pode ser um indicativo de que tá chegando mesmo. Agora, obviamente que a gente tem que ver a forma como chega, né? Isso é um trampo e uma reflexão um pouco maior, né? Um trabalho mais delicado assim de fazer, porque a gente está num outro contexto, então tudo tem apelo muito midiático, tudo já tem uma finalidade por trás do interesse, sabe? Então, sei lá, na época que eu tinha 17, 18 anos, cara, mal a gente conseguia pegar um microfone condensador na mão para saber como que é um microfone, cara. Hoje em dia o acesso é totalmente diferente, isso é positivo, muito positivo, né? Então, mas ao mesmo tempo, de certa forma, também se dilui um pouco também aquele impulso de fazer a parada por fazer, assim, sabe? Fazer pela necessidade de fazer. Muitas vezes, né, tem gente já que entra dentro, conhece o hip hop e entra dentro do rap já na perspectiva de virar artista, de fazer dinheiro, de ter centenas de milhares de likes e tal. Então isso também, de certa forma, prejudica. Mas que chega, sem dúvida, chega. Prós. De certa maneira, você começa a criar uma teia, uma rede de relacionamentos e acesso a pessoas que muitas vezes decidem coisas. Então isso é importante, né, para quem está no corre da cultura, está no corre como agente cultural, ou até como um ator social ligado à cultura, assim. Então é importante, né, essa rede de contato, saber mais ou menos como as coisas funcionam no bastidor, poder, de certa maneira, pouco a pouco imprimir sua personalidade, sua cara no espaço que você tá. Isso é muito legal, porque a gente sempre teve de fora desse jogo, né, cara? A gente sempre assistiu à margem. Hoje a gente continua à margem, mas dentro, né? E pouco a pouco conquistando e criando nossa caminhada ali, construindo nosso caminho. Contra, cara, é o seguinte, é a morosidade do serviço público, né, cara? Isso não depende de administração X ou Y, de partido X ou Y. Processos, são muitos e muitos processos. Pô, as equipes, elas estão longe de ser dimensionadas de acordo com a demanda de trabalho, então
Todo mundo, cara, tentando se virar nos 30 ali para fazer a coisa acontecer. E ao mesmo tempo como uma dimensão assim contra que a gente não pode simplesmente pegar e fazer como a gente faz do nosso jeito, assim, sabe? A gente se juntar 4 caras e falar, mano, vamos pintar essa quebrada toda aí de tinta. Pô, não consegue as tintas, né? Pega e faz, cara. Quando você tá na administração pública, né, cara, as coisas não são tão rápidas e muito menos fáceis. Com relação à palavra, cara, uma palavra que eu eternizaria no muro, sei lá, tem uma rima minha que não é uma rima, é uma frase, né, que é falada várias vezes, mas é uma frase que eu gosto muito, que é um dia o dia chega. Mas não no sentido de, mano, vamos esperar que o dia vai chegar, mas, cara, constância e trabalho duro, árduo, cara, vence, cara. Vence obstáculos, derruba obstáculos, derruba barreiras. E pode ser que não seja do jeito que a gente projetou e planejou pra gente, mas, obviamente, muitas vezes a gente é megalomaníaco, quer as coisas gigantescas e talvez vai vir uma pequena parcela dessa coisa gigantesca que a gente projetou, mas acho que um dia o dia chega, cara. É constância e trabalho pesado. Então, uma coisa que me deixa muito motivado, principalmente dentro desse projeto, dentro dessa proposta do Impulso Criativo, é de fato fazer valer, cara, o direito de uso e direito de acesso aos espaços, aos equipamentos, à informação, ao direito de divulgação, cara, da comunidade artística de Suzano. A gente está falando de Suzano, mas de maneira geral. Então, queria agradecer muito, cara, a iniciativa das pessoas que tiveram essa ideia de utilizar de fato, de retornar, começar a retornar minimamente, pouco a pouco, para a população. E, cara, você vê uma comunidade artística gigantesca aí de jovens adultos, idosos, crianças, cara, querendo fazer acontecer as coisas pela cultura e a coisa não acontece porque, pô, precisa fazer um pouquinho a mais daquilo que você tá, sei lá, tá dentro do seu contrato para fazer isso, cara. Isso me deixa, sei lá, muitas vezes falar triste para não falar outra coisa assim, mas tem que agradecer e ajudar e somar com iniciativas que de fato oportunizam as pessoas, espaço para as pessoas se transformarem a partir da arte, a partir da cultura, a partir do esporte, enfim, a partir da comunidade, dessa vivência comunitária que as culturas, principalmente culturas de rua, elas trazem, né? Então, cara, apoia os artistas da sua quebrada, apoia os projetos que querem fazer acontecer, dá suporte, para quem está do poder público, cara, abre espaços, proporcione espaços para que isso aconteça, para quem está no poder privado aí, está dentro da empresa privada, cara, soma, chega perto, se aproxime dos artistas, associe suas marcas a essa transformação, faça parte dessa transformação, de fato, assim, genuinamente. E para a população, cara, vamos atrás de informação, cara. A gente está aí com o mundo na palma da mão, literalmente, caçando só coisa enlatada e, cara, é uma janela não só pro mundo, pro universo inteiro, e, cara, vamos atrás de informação e fazer a parada acontecer, mano.